Irmãos, continuando então, eu tinha começado um mês atrás, antes de nós entrarmos nessa quarentena. Nós tínhamos começado aqui na igreja, falar a respeito, irmãos, do que Jesus diz sobre si mesmo. Quem lembra? Amém? Nós pegamos o texto lá de Êxodo, em que o Senhor se revela a Moisés, e ele diz aquela famosa frase, né, irmãos? Eu sou o que sou, né? Nós, a partir dali, começamos a entender um pouco o que representa essa afirmação de Deus. Amém? Antes de Moisés ir a Faraó, ele diz isso para Moisés, né? Você vai chegar na frente de um rei, de um líder, de uma potência mundial. E Moisés, preocupado com aquilo, né, dizendo que não poderia e que não conseguiria, porque ele tinha problemas. Deus manda que ele diga a Faraó, diga que o eu sou te enviou. Amém? Quando Jesus vem, irmãos, à terra, nós já falamos a respeito disso. No livro de João, irmãos, ele faz essa afirmação, ele pega para ele essa afirmação e ele começa a falar algumas coisas a respeito de si mesmo. Amém? Eu me lembro que na primeira mensagem aqui, irmãos, quando nós começamos a falar disso, eu até fiz uma pergunta para vocês e obviamente a resposta é uma pergunta retórica, a resposta é óbvia. Eu perguntei para vocês se vocês gostam quando alguém fala algo de vocês e que não é 100% correto, e todos vocês disseram que não. Ninguém gosta disso, né, irmãos? A gente gosta que se alguém fala de nós, primeiramente fale conosco, né, de alguma situação. Ninguém gosta de ver pessoas falando a respeito de si mesmas, né, de forma equivocada. Nós não gostamos disso, né, irmãos? Amém? Você não gosta disso, é certo que não. Jesus faz afirmações a respeito de si mesmo, irmãos, e nós temos que ter essa preocupação de entender o que ele diz sobre ele mesmo, sobre a sua obra, sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre a sua volta. Tudo isso é importante, irmãos. O que ele diz sobre a igreja, o que ele diz sobre os filhos. Amém? É importante entender isso. Então ele faz essas afirmações. Quando ele vem, irmãos, e o livro de João deixa isso muito claro. Eu disse para vocês lá na primeira mensagem que o evangelho de João, irmãos, ele é o evangelho mais próximo de Jesus. Amém? Ele é um evangelho muito próximo, muito íntimo, porque é o evangelho do discípulo amado. Amém? Aquele que realmente repousava a cabeça sobre Jesus. Então ele traz essa proximidade. E nesse evangelho, irmãos, João tem alguns objetivos. Um deles é mostrar que Jesus é Deus. Amém? Jesus é Deus, amém? Amém? Jesus é Deus. E como é que ele faz isso, irmãos? Ele mostra o que Jesus diz a respeito de si mesmo. Ele mostra milagres de Jesus. Amém? Um diferente do outro. E ele faz de uma forma muito interessante, irmãos. Ele usa 7 afirmações, ele usa 7 milagres. Porque na Bíblia, irmãos, normalmente o 7 está associado ao quê? Não, a perfeição. Amém? Deus criou o mundo em quantos dias? Em 7 dias. Amém? O 7 está associado à perfeição. Amém? Então ele mostra 7 afirmações de Jesus. Ele mostra 7 milagres. Amém? Para mostrar que Jesus é Deus, que ele era perfeito. E porque ele era perfeito, ele era Deus. Amém, irmãos? 7 demônios. Tu vai me fazer eu cortar depois essa parte lá do... Depois a gente conversa. O meu... Amém? Irmãos, é que tá gravando. O Nicolas é muito legal, irmãos. Às vezes ele passa... Eu tô lá editando no computador assim. Quando vê, aparece o carão do Nicolas na frente do celular ali, que ele passa bem na frente, bem na hora. E o meu computador, ele não é muito bom assim, então tem coisas que não dá para fazer nele, daí dá umas travadas assim, daí eu deixo o Nicolas. Não sei se vocês já perceberam em alguns vídeos, ele passa na frente assim, não consegui cortar, não teve jeito. Amém? Mas depois disso aí a gente conversa. Amém? Até me perdi que eu tava falando. Amém, irmãos? Mas Jesus faz então essas afirmações a respeito dele mesmo. E essa afirmação ele pega para ele, irmãos. Ele diz, eu sou. E a partir dela ele começa a fazer outras afirmações. E a que nós veremos hoje, irmãos, é a primeira. Ele diz, eu sou o pão da vida. Amém? Repita comigo, irmãos. Jesus é o pão que desceu do céu. É muito interessante isso, irmãos. Essas afirmações. Deus dizendo, eu sou. Jesus vindo como Deus dizendo, eu sou.
Porque, irmãos, por exemplo, o apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 1, não precisa abrir, no verso 27 ele diz assim: Deus, porém, escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis e as que não são, para confunir as que são, para que ninguém se glorie diante dele. É interessante isso, irmãos, porque quando Deus diz eu sou, não está simplesmente dizendo eu sou superior a vocês e vocês não são nada. Isso a gente entende, irmãos. A nossa vida sem Deus é uma vida completamente equivocada. Eu acho que todo mundo entende isso aqui muito bem, né, irmãos? A Bíblia deixa muito claro a vida, como é a vida de um homem sem Deus. Jesus mesmo disse: sem mim vocês nada podem fazer. Ou seja, vocês não podem nada sem mim. A vida de um homem sem Deus, irmãos, é uma vida equivocada. Mas não é simplesmente para dizer que nós não somos nada e que Ele é. Não é simplesmente para exaltar a sua superioridade. Nós sabemos que Deus é supremo, irmãos, que Ele é soberano. Mas é também para dizer, irmãos, que nós não precisamos ser. Nós não precisamos preencher espaços. Nós não precisamos fazer coisas na nossa vida que deveriam ser ocupadas pelo Senhor. Amém? Nós não deveríamos suprir necessidades da nossa existência, que são necessidades que só podem ser supridas em quem? No eu sou, em Jesus. A gente estava falando aqui alguns dias atrás de autossuficiência, e eu mostrei o texto de Gênesis para vocês, porque as pessoas param e pensam que apenas uma historinha que está sendo contada, e que Adão e Eva realmente pegaram figueiras e colocaram nas partes íntimas para esconder a nudez. Mas não é simplesmente para isso que a Bíblia está relatando esse texto. É para dizer, eles pecaram, o pecado teve consequências. Qual que foi a solução? As folhas de figueira. Na sequência do texto a gente vê que Deus teve que intervir. Amém? A solução foi insuficiente. Eles não conseguiram suprir para si mesmos. Eles não conseguiram assumir o lugar do eu sou. Amém? Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que são. Paulo está falando que a sabedoria de Deus é loucura para o homem. O evangelho é loucura, a loucura da pregação, ele fala disso. Porque Deus que pretende preencher esses vazios, não é simplesmente para dizer, eu sou porque vocês são a ralé, vocês não são nada. Não é simplesmente para isso, irmãos. É para nos mostrar que em Cristo a gente pode saciar essas necessidades. Porque, irmãos, Jesus diz, eu sou o pão. O pão remete ao quê? Ao alimento, à fome, necessidade de saciar a fome. Ele diz, eu sou a luz do mundo. Por que você acende a luz? Quando a gente chega aqui, a primeira coisa que a gente faz é acender a luz, porque está escuro. Amém? Vocês estão entendendo isso então, irmãos? Essa é a primeira afirmação de Jesus. Eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu, irmãos. Abra comigo a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 6. João, capítulo 6. A gente vai ler a partir do verso 22, irmãos. João 6, 22. Amém? João 6, 22. A Bíblia nos diz assim, irmãos: no dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com os seus discípulos, tendo estes partido sozinhos. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido o pão que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão que viu que Jesus não estava ali nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram os sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos.
Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então lhe perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam que Ele me enviou. Então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Jesus lhes disse: em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram: Senhor, dê-nos para sempre deste pão. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Amém, irmãos? O que está acontecendo aqui? No início do capítulo 6, se você está com a sua Bíblia aberta, você pode perceber que Jesus multiplicou pães ali, né? É uma das multiplicações, né? Esse texto aqui, irmãos, que nós acabamos de ler a partir do verso 22, ele ocorre um pouco antes da Páscoa. Amém? Um pouco antes da Páscoa. O que acontecia na Páscoa, irmãos? No período da Páscoa, os judeus, pela sua tradição, eles se reuniam nas sinagogas. Amém? Eles se reuniam e liam as passagens do Êxodo, da saída do Egito, quando Moisés foi enviado por Deus para libertar o povo de Israel do Egito, da escravidão. Amém? Uma das ordens que Deus tinha dado a Moisés é que ele levasse o povo ao deserto para que eles celebrassem uma festa. Amém? Qual que era a festa? A Páscoa. Amém? Para que eles celebrassem a Páscoa. Foi onde Deus instituiu em meio ao povo a Páscoa. Amém? Em determinado momento do ano eles se reuniam, eles separavam ali alguns dias e eles faziam toda a festa, enfim, todo um roteiro preparado. Amém, irmãos? O que acontece aqui? No capítulo 6, Jesus multiplicou pães para uma multidão. Em determinado momento ali, depois da multiplicação, depois que eles comeram e se saciaram, a Bíblia diz que eles repararam que os discípulos de Jesus tinham sumido, tinham saído, né? Então o que eles fizeram? Eles pegaram um barquinho e foram até Cafarnaum para encontrar Jesus. Amém? A procura de Jesus, até que eles o encontram. Amém? Essa multidão, irmãos, concluiu que Jesus ele era um profeta, porque eles esperavam, irmãos, que o Messias fizesse grandes sinais. Amém? Eles estavam com fome, eles não tinham o que comer. A Bíblia diz que de alguns pães e alguns peixes Jesus transforma em algo incrível que pudesse saciar toda uma multidão. Então eles estavam atentos aqui, chamou a atenção deles. Eles estavam seguindo Jesus por causa da multiplicação de pães. Mas, irmãos, acontece algo muito interessante. Quando eles encontram Jesus, irmãos, a Bíblia nos mostra que Jesus já sabia o intento do coração deles, né? Eles encontram Jesus, irmãos, e Jesus abre o jogo com eles. Vocês estão atrás de mim apenas por interesse. Vocês estavam ali do outro lado do mar, a gente atravessou para cá e vocês vieram de atrás, porque vocês viram a multiplicação dos pães. Vocês estão atrás de mim apenas porque eu multipliquei pão, vocês comeram e agora estão satisfeitos. É por isso que vocês estão atrás de mim. Não pelos meus ensinos, não pelo que eu tenho a oferecer da parte do Senhor, mas porque vocês comeram pão. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Eles comeram pão, eles saciaram a fome natural. Era só isso que eles estavam procurando, irmãos. Talvez pela escassez, pela pobreza, eles estavam procurando alguém que lhe desse de comer, comida natural. Amém, irmãos? Por isso que Jesus diz ali no verso 26, leia comigo de volta: em verdade vos digo que me buscais não pelos sinais milagrosos que eu faço, mas porque vocês comeram pães e ficaram satisfeitos. Amém, irmãos? Jesus sabia, irmãos, que muitos daqueles que o seguiam apenas pelos milagres que Jesus fazia. Na verdade, a própria Bíblia confirma isso, irmãos. Se eu não me engano, é no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, que confirma isso, que as multidões o seguiam porque a sua fama se espalhava. As pessoas viam ele fazendo coisas grandiosas
multiplicando pães, fazendo cegos enxergarem, pessoas andarem, paralíticos, ressuscitando pessoas. Então a fama de Jesus se espalhava e cada vez mais pessoas o seguiam. Ele sabia disso, né? Então ele interroga eles aqui, indaga eles aqui apenas por isso. Eles queriam saciar a fome terrena, eles queriam ver entretenimento, espetáculo, eles queriam ver paralíticos andarem, eles queriam ver aquele espetáculo todo que causava Jesus fazer um cego enxergar novamente, expulsando demônios. Sempre tinha um ou outro, irmãos, visualizando, vendo, apenas por curiosidade. Jesus sabia disso. Então ele deixa bem claro que vocês estão atrás de mim porque querem apenas saciar a fome terrena de vocês. Vocês querem apenas saciar a fome material de vocês. Vocês querem apenas entretenimento, o espetáculo do poder de Deus, mas não querem o algo a mais que eu possa oferecer. Vocês estão atrás de mim apenas porque eu lhe dei pão para vocês. Mas isso foi tão ineficiente que vocês estão com fome de volta, estão atrás de novo. E se eu lhes der pão, vocês vão me seguir e vão continuar me seguindo. Era apenas um desejo, irmãos, não pelo que Jesus tinha a oferecer além daquilo. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu estou dando um contexto aqui, irmãos. Enquanto Jesus estava preocupado em alimentá-los espiritualmente, eles estavam preocupados apenas em segui-lo por interesses próprios, por desejos próprios. Amém? Amém, irmãos? Eu já contei aqui várias vezes para vocês. Eu vivo a vida inteira dentro da igreja, irmãos, e eu realmente já vi de tudo. Eu já vi muitas pessoas que foram curadas por Jesus e que nunca voltaram, que elas queriam apenas saciar seus interesses. Amém? Queriam apenas saciar os interesses. E se Jesus não abençoava, e se Jesus não curava, elas nem vinham no segundo dia da campanha. Ou até mesmo quando Jesus curava, elas nem voltavam para agradecer. Apenas interesse. E Jesus está constatando isso, irmãos. Os judeus, como eu já disse para vocês, eles acreditavam, irmãos, que o Messias, quando ele viesse, ele ia realizar o grande sinal que Moisés tinha feito. Abra comigo em Êxodo capítulo 16. Êxodo 16, 15. Deixa marcado o João aí, né, irmãos? Qual que foi o grande milagre de Moisés, irmãos? Qual foi o grande milagre de Moisés? Não foi o mar. A Bíblia diz, irmãos, que quando eles andavam no deserto, eles tinham muita fome. Amém? Porque eles estavam peregrinando 40 anos. E não era possível sempre plantar e colher, né? A Bíblia diz que quando, num momento de fome, o povo começou a reclamar, o que Deus fez cair do céu, irmãos? O maná. Amém? Êxodo 16, 15, leia comigo. Quando os filhos de Israel viram aquilo, perguntaram uns aos outros: o que é isso? Pois não sabiam o que era. Moisés respondeu: isso é o pão que o Senhor dá a vocês para comerem. Irmãos, o significado da palavra maná é que é isso. Exatamente. Quando eles viram aquilo caindo do céu, irmãos, eles se perguntaram: o que é isso? Maná. Amém? É basicamente isso. Amém? A palavra maná significa que é isso. Esse foi o grande milagre, irmãos, porque não apenas caiu do céu, mas a Bíblia diz que se renovava todas as manhãs e alimentou o povo enquanto eles peregrinavam até a Canaã. Amém? Esse era o grande milagre de Moisés. Agora vocês pensam, eles estavam esperando o Messias. Na época de Jesus aparece um cara que multiplica pães. O que eles pensariam, irmãos? É óbvio, eles estavam esperando aquilo, né? Então, quando eles viram aquilo, eles: nossa, é ele, vamos segui-lo. O povo, irmãos, tinha saído em direção à terra prometida. Muitas vezes não tinha o que comer realmente, e por causa da rebeldia deles, a falta de confiança, irmão,
a falta de entender. A Bíblia diz que, você sabe muito bem, nós já falamos disso, Estevão, quando está para ser apedrejado, ele diz: o povo em seu coração voltou ao deserto, ao Egito. Eles tiveram saudades da escravidão, eles tiveram saudades da opressão, eles queriam voltar a Faraó. Eles não conseguiam confiar em Deus. Deus queria sustentá-los, queria que eles confiassem nele. Amém? Deus queria que eles chegassem na terra prometida, uma terra que mana leite e mel, uma terra de fartura, de abundância. Mas por causa da rebeldia, da insatisfação, do desejo de voltar ao Egito, eles ficaram 40 anos perambulando pelo deserto, passando fome, passando sede. Tudo isso, irmãos, porque eles não conseguiam depender de Deus. Eles não conseguiam ser dependentes de Deus em meio às circunstâncias, irmãos. Eles se apavoravam. Irmãos, o Nicolas aqui acabou de citar o Mar Vermelho se abrindo. Foi assim que eles saíram do Egito, irmãos. Melhor, a Bíblia diz que Deus enviou 10 pragas ao Egito e fez todo aquele país, todo aquele império, irmãos, se prostrar. Tanto que Faraó teve que expulsar o povo de lá. Eles saíram de lá vendo milagres, irmãos, o mar se abrindo. No meio do caminho eles resolveram deixar de confiar no Senhor, e eles quiseram voltar para a escravidão. Eles rejeitaram a provisão de Deus porque eles queriam ser independentes. Eles preferiam ficar trabalhando dia e noite no Egito, debaixo de sol, de escravidão, debaixo de relho, que não era fácil, irmãos, para comer lá o que dava, enquanto Deus está oferecendo o quê? Uma terra que mana leite e mel. Em Números, irmãos, a Bíblia diz no capítulo 13 que eles param e Moisés manda Josué e Caleb e mais alguns homens para espiar a terra. Eles voltam com um cacho de uva segurando, se eu não me engano são 6 homens segurando um cacho de uva. Essa era a potência do que Deus estava oferecendo para eles. Mas eles preferiram voltar ao Egito, eles preferiram a escravidão. O que está acontecendo aqui na época de Jesus é algo parecido. Pessoas que estavam procurando apenas o pão material, apenas o pão de cada dia, literalmente. Pessoas que estavam procurando apenas saciar a fome, que tu sacia e daqui a pouco tem de volta, e tem de volta, e tem de volta. Jesus está oferecendo algo muito além, irmãos. Abra comigo em Deuteronômio capítulo 8. No verso 13, irmãos, Deuteronômio 8, 3, a Bíblia diz: Ele te humilhou e te deixou passar fome, e te sustentou com o maná, que nem tu nem teus pais conheciam, para te dar a entender que o homem não vive só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor. Disso vive o homem. Amém? Você está conseguindo entender que há 2 tipos de pão aqui, irmãos? O pão natural, que sacia a fome, mas que amanhã você precisa comer de volta. E Jesus está oferecendo o pão que desceu do céu, que duraria para sempre. Era um pão espiritual, que saciava a fome espiritual. Em Mateus, não precisa abrir, no capítulo 4, Jesus fala a mesma coisa, irmãos. Jesus lhes respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vamos entender o maná, irmãos. O maná era o que saía da boca de Deus, espiritualmente falando. O povo via, o povo no deserto via, descendo como orvalho pela manhã. E eles colhiam e faziam o alimento todas as manhãs, exceto no sábado. Todas as manhãs eles viam, eles colhiam e faziam o alimento. Se renovava todas as manhãs. Mas espiritualmente falando, irmãos, o maná aqui, por isso que ele se apresenta como pão, é algo que dura para sempre, que sacia a fome para a eternidade.
Você está entendendo o que eu estou querendo dizer, irmãos? Deus queria sustentar o povo no deserto para que eles não morressem de fome. Já em Mateus aqui, Jesus interpreta, irmãos, que o que sai da boca de Deus é a sua palavra. É importante, irmãos, entender isso, porque João começa dizendo que o Verbo veio ao mundo, encarnou. A palavra de Deus encarnou, veio ao mundo. Nós sabemos que o Verbo de Deus é quem? Jesus Cristo. Amém? Aqui ele está assumindo essa palavra: eu sou o pão da vida, o que desce do céu, assim como desceu o maná do céu. O que é o maná, irmãos? A palavra que sai da boca de Deus, que estava encarnada na frente dessas pessoas, irmãos, que queriam apenas comer pão. Deus estava querendo dar alimento espiritual, saciar uma fome eterna. Quem lembra da mulher aquela do poço, irmãos? Que Jesus encontra ela lá em Lucas 4. Acho que é Lucas 4. E toda aquela situação, ela ia ao poço meio-dia, porque ela era mulher e ela já tinha tido 5 maridos, você sabe disso. Toda uma situação ali. E ela pede: Jesus, me dá então dessa água que você está falando, para que eu não volte a ter sede. É algo parecido que está acontecendo aqui. Oferecendo algo eterno, irmãos, pão eterno, saciar a fome eternamente. Você não consegue se autoalimentar espiritualmente, meu irmão. Amém? Se você não comer espiritualmente, você morre. Se você não alimentar o seu espírito, você morre. Deus é que a nossa vida com a sua palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém, irmãos? O maná que Jesus está falando aqui é Ele mesmo, a palavra de Deus encarnada. Nós abrimos aqui no livro de Oséias, no capítulo 6, que a Bíblia fala ali, nós acabamos de ler: prossigamos e conhecer ao Senhor. Conhecer o que o Senhor tem a dizer, o que Ele tem a falar. Isso é alimento, irmãos, fortalecimento. Jesus é o pão que desceu do céu. Amém? Jesus é o pão que desceu do céu, irmãos, a palavra de Deus. Depois da multiplicação, irmãos, no capítulo 6, os judeus pensaram então ser um momento, irmãos, em que eles seriam de imediato libertados pelo Messias. Como eu disse, eles estavam esperando aquele que faria descer pão do céu. Como eles tinham visto a multiplicação, eles pensaram: é Ele. Agora que nós vamos ser libertos, assim como nós somos libertos do Egito, da opressão de Faraó, nós seremos libertos do Império Romano. Nós estamos em nossa própria casa, oprimidos dia após dia. Era isso somente que eles estavam esperando, irmãos. Eles não conseguiam ver que o reino de Deus estava na frente deles, irmãos. É com base nisso que Jesus diz: eu sou o pão. Parem de tentar saciar uma fome apenas natural, porque amanhã vocês terão fome de volta. Se vocês não procurarem o pão que desceu do céu, o alimento espiritual, vocês terão fome para tudo sempre. Amém? Como nós falamos no início, irmãos, o pão representa alimento, e o alimento sacia a fome, porque saciar a fome é uma necessidade básica, né, irmãos? Amém? Saciar a fome é uma necessidade básica, ter o que comer, naturalmente falando. Quem não se alimenta morre. E isso serve para o seu espírito. Meu irmão, é simples, é clichê, não tem segredo aqui. Não precisa dar uma volta aqui e explicar. É simples. Se você não comer do pão do céu, você morre. Assim como se alimentar uma vez por ano não dá certo, irmãos. Pense, a nossa média de idade aqui, 20 anos talvez. Irmãos, quantos dias você já viveu aproximadamente? Provavelmente uns 10 mil na média.
Amém? Alguns bem mais, né? O pai já viveu uns 30 mil anos, 30 mil dias, por exemplo. Imagina, irmão, se durante um dia ele comesse pelo menos 1 quilo de comida por dia, que é o normal, assim, digamos, amém? Para basicamente se manter durante um dia. Agora você pensa, irmãos, quantas toneladas de alimento você já não comeu na sua vida? Pense nisso. Quantos 1000 quilos de alimento você não comeu na sua vida? Mas amanhã você precisa comer de volta. Amém? Provavelmente o tanto de alimento que você já comeu a vida inteira, irmãos, daria para encher esse local. Mas amanhã você precisa comer de volta. Você está entendendo a associação aqui? Nós precisamos nos alimentar todos os dias, irmãos, porque Jesus representa um pão que sacia por completo. Amém? Eu não estou desleixando aqui do pão de cada dia, não é isso, irmãos. Amém? Você pode não se alimentar de Cristo e amanhã provavelmente você vai ter comida também. O problema é até quando, meu irmão? Porque no inferno não tem banquete. É uma referência interessante, irmãos. A volta de Jesus, a Bíblia diz que Ele oferecerá um banquete, mas não se refere ao inferno dessa forma. Já parou para pensar nisso? Jesus, para quem entra no céu, Ele oferece um banquete. E é comida mesmo, irmãos, não é brincadeirinha. Mas o inferno não oferece isso. Já parou para pensar? Nós precisamos ter fome todos os dias, irmãos. Amém? Volte comigo lá para João 6. Eu estou encerrando. João 6. É o texto que nós já lemos, na verdade. A partir do verso 32, irmãos. Jesus lhe disse: em verdade, lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Que era isso que eles esperavam, irmãos, um novo Moisés. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Amém? Aqui é fácil de entender essa associação, irmãos. Ele está dizendo: eu sou o pão. Amém? Eu desci do céu, eu estou aqui. E ele já diz para o que ele está aqui: para dar a vida ao mundo, para dar alimento aos que estão morrendo de fome. Amém, irmãos? Então lhes disseram: Senhor, dê-nos sempre deste pão. É a mesma pergunta, irmãos, praticamente da mulher no poço. A mesma. Senhor, me dá dessa água, pelo amor de Deus. Eu não quero ter que voltar aqui sempre. É a mesma pergunta: dá-nos desse pão. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. O grande milagre que Jesus está oferecendo aqui, irmãos, era algo maior do que multiplicar 5 pães e 2 peixinhos. Era maior, irmãos, e além da vida material, e além da vida natural, era um pão que alimenta para a vida eterna. Quem come do meu pão jamais terá fome. Jamais terá fome. A palavra de Deus ali está na frente deles, irmãos, se fez carne, e agora está disponível para quem quiser saciar a sua fome espiritual. Meu irmão, sabe de uma coisa? Antes de você estar aqui na igreja, antes de você entregar a sua vida a Jesus, por mais que você não conseguia entender na época, você tinha fome. O seu espírito clamava dentro de você: eu tenho fome, eu preciso do alimento, eu preciso da fonte. Quem que soprou o espírito dentro de você, irmãos? O Senhor. Antes de você entregar a Jesus, irmãos, mesmo que você não percebesse, o seu espírito clamava por alimento. Talvez hoje para você faça sentido, porque você está aprendendo, mas antes não.
e tinha aquele vazio. Sabe o vazio da fome, irmãos? O estômago roncando e parece que está faltando água. A água não, algo. Às vezes falta água, e daí a gente come ao invés de tomar água, e não resolve. Vocês sabem disso, né? Muitas vezes quando nós estamos com fome, deveríamos tomar água ao invés de comer. A gente come e não resolve. Jesus está dizendo eu sou, irmãos, porque Ele pretende saciar a nossa fome. Algo que nós não podemos fazer por nós mesmos. Você não pode fazer por ninguém, a não ser apresentar o pão do céu, o pão da vida. Amém? Amém, irmãos? Jesus está disposto, irmãos, como um alimento espiritual, a nos dar vida e vida em abundância para toda a eternidade, onde nós não teremos mais fome simplesmente natural. Nós estaremos juntos, irmãos, dele. Leia comigo o verso 47 aí de João 6. Olha o que ele diz, irmãos: em verdade, lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram o maná no deserto e o que? Morreram, meu irmão. Eles comeram, eles viam cair todos os dias pela manhã pão do céu, o maná como um orvalho, eles colhiam, faziam o alimento deles, mas eles morreram no deserto. Todos os que saíram do Egito, tirando Josué e Caleb, irmãos, todos morreram no deserto. Jesus está dizendo aqui, os pais de vocês, eles comeram desse pão, eles saciaram-se com esse milagre, mas morreram porque foram desobedientes. Amém? Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Amém? É a minha carne. O pão representa o corpo de Cristo naquela cruz. Amém? Você está vendo aqui? O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha. Como assim? Pão, o pão que eu vou dar é a carne. Provavelmente eles não entenderam muito bem essa afirmação. Na cruz se cumpriu, irmãos. O pão que desceu do céu teve a sua carne esmagada numa cruz. Essa era a vida dele, irmãos. Dar a vida pelo mundo. O maná no deserto acabou, meu irmão. Quem comeu o maná já havia morrido nessa época aqui. Faz tempo, né? Muito tempo. Mas quem come do pão da vida, irmãos, não perece. Aquele que come de Jesus Cristo, o pão que desceu do céu, aquele que se sacia da carne que Ele ofereceu na cruz, este vive eternamente, meu irmão. Independente das circunstâncias, você pode morrer engasgado com pão em casa, não interessa, a morte Jesus já venceu. Se você cair agora no chão, irmãos, bater as botas, nossa, quase, né, Nicolas? Quase, calma. Mas se você morrer agora, irmãos, Ele já te ofereceu a vida eterna. Como Ele disse ao ladrão na cruz: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Você está entendendo isso, irmãos? É mais do que o alimento. Você pode morrer de fome. Nós não sabemos se teremos comida amanhã. As coisas que estão acontecendo neste mundo, irmãos. Você sabe, nós já estudamos aqui a volta de Jesus, os acontecimentos. Irmãos, vai chegar um tempo que não vai ter comida com facilidade. Aliás, já tem alguns movimentos bem interessantes acontecendo, irmãos, em torno de, não gostaria de usar esse termo, mas vou usar selos para validação de coisas, como comprar. Já está acontecendo, pesquisem. Notícias, irmãos. Vai chegar um momento que não será fácil comprar o pão de cada dia, mas independente do que aconteça, irmãos, você pode morrer de fome. No mesmo instante você estará com Jesus no paraíso, porque já comeu da vida eterna.
Amém, irmãos? Isso você tem que dar glória a Deus por isso. É algo que vai além das circunstâncias, irmãos. É mais importante do que ver o mar se abrindo. É mais importante do que ver pão caindo do céu. É mais importante do que multiplicar pão, comida, dinheiro, sei lá eu o que, meu irmão. É mais importante algo que o mundo não pode comprar. Amém? Quem se alimenta de Cristo jamais terá fome, espiritualmente falando, de novo. Leia comigo o verso 58 e vamos encerrar. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele pão que os pais de vocês comeram, e mesmo assim morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Amém, meu irmão? Nós já participamos deste pão, já participamos deste corpo, dessa. Mas sabe, irmãos, nós precisamos nos alimentar todos os dias. Está disponível, você tem acesso a isso, meu irmão. Todo dia você tem pão espiritual. Todo dia, meu irmão. Todo dia. Não deixe seu espírito morrer de fome. Sabe, irmãos, Paulo diz que o exercício físico. Não, eu não vou citar isso agora, não respondo isso. Mas tem coisas, irmãos, que tem tanto pouco proveito. Tanto pouco proveito. Muitas vezes nós damos tanta prioridade. Vai chegar um tempo, irmãos, em que tudo que nos restará será o pão que desceu do céu. Será esse alimento que quem come, irmãos, não perece. Não sei se você percebeu nesse texto, João usa muito essa palavra. João 3,16. Todo aquele que nele crê não pereça. Aquele que comer do pão que desceu do céu não vai perecer. Amém, irmãos? Você pode dar glória a Deus por isso. Essa é a nossa segurança, irmãos. Esse é o nosso alimento. Como eu disse, é oferecido um banquete àqueles que entrarão para a glória. Aqueles que comeram desse pão, irmão. Quando Jesus Cristo voltar, Ele vai oferecer um banquete. E como eu disse antes, irmãos, o inferno não oferece isso. Satanás não oferece isso. Se coloque de pé.